Bem-vindo ao canal Curiosidade Sem Fim. 77 Uma breve história de Irineu de Leão. O guardião da verdade apostólica e o teólogo que derrotou a heresia com a luz da fé. Para compreender Irineu de Leão, precisamos retornar ao coração da Ásia Menor, no final do século I e início do século II. Irineu nasceu por volta do ano 130, provavelmente na região de Esmirna, uma das comunidades cristãs mais antigas e vibrantes do mundo. Ali viveu e ensinou Policarpo de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João. Irineu cresceu ouvindo Policarpo falar sobre Cristo, sobre os apóstolos, sobre a tradição viva da igreja. Suas memórias são um tesouro espiritual que atravessa séculos, como um testemunho único da continuidade da fé apostólica. O próprio Irineu afirma que se lembra das palavras de Policarpo, de sua voz, de seu modo de ensinar, de como relatava o que havia aprendido dos apóstolos. Essa ligação direta com a geração apostólica transforma Irineu em uma das testemunhas mais confiáveis da fé primordial. Ele é, literalmente, um guardião vivo da tradição recebida dos apóstolos. Ainda jovem, Irineu deixa a Ásia Menor e se muda para o sul da Gália, na cidade de Leão, onde a fé cristã florescia em meio a culturas romanas e celtas. Ali, ele se torna presbítero e, mais tarde, bispo, sucedendo o bispo Potino, que morreu martirizado. Irineu assume o governo da Igreja de Leão em um tempo de enorme desafio espiritual, quando comunidades inteiras eram atacadas por perseguições e, ao mesmo tempo, ameaçadas por heresias internas. É nessa época que Irineu escreve a obra que marcaria para sempre sua vida e a história da teologia cristã, Contra as Heresias. Essa obra monumental não é apenas uma refutação da doutrina gnóstica, é uma exposição brilhante, profunda e sistemática da fé cristã. É um mapa espiritual que conduz o leitor ao coração do Evangelho. É uma defesa luminosa da unidade entre Escritura, tradição e vida da Igreja. O gnosticismo, na época de Irineu, era uma das maiores ameaças ao cristianismo. Era um conjunto de doutrinas complexas que misturavam mitologia, especulação filosófica e interpretações distorcidas das Escrituras. Os gnósticos afirmavam que o mundo material era mau, criado por um demiurgo inferior e que somente uma elite espiritual possuía o conhecimento secreto capaz de salvar a alma. Suas doutrinas minavam o coração do cristianismo, negando a bondade da criação, a verdadeira encarnação de Cristo e a realidade da redenção. Irineu enfrenta essa ameaça com coragem extraordinária. Ele desmonta cada argumento gnóstico com precisão cirúrgica, apresentando a fé cristã como uma revelação pública, universal, histórica e acessível a todos. Ele afirma que a verdade não pertence a uma elite, mas à Igreja inteira, que a salvação não está em segredos ocultos, mas no Cristo encarnado e crucificado. Sua escrita é clara, poderosa, cheia de convicção e, ao mesmo tempo, profundamente pastoral. Para Irineu, o cristianismo não é uma ideia abstrata, é uma história real. Deus cria o mundo com amor. O ser humano cai, mas Deus inicia um plano de redenção progressivo, guiando a humanidade passo a passo, através da história, até a plenitude da revelação em Cristo. Essa visão é chamada de economia divina, um dos conceitos mais belos e profundos da teologia cristã. Deus educa a humanidade como um pai educa seus filhos. Ele revela, corrige, forma, transforma. Ele está presente desde o início até o fim. Irineu também oferece algumas das afirmações cristológicas mais importantes de toda a história. Ele descreve Cristo como o novo Adão, aquele que refaz a história humana desde o início. Onde Adão falhou, Cristo triunfa. Onde a humanidade caiu, Cristo levanta. Essa visão, chamada de recapitulação, é central na teologia de Irineu. Ele afirma que Cristo resume, restaura e renova toda a humanidade em si mesmo.
Outra contribuição gigantesca de Irineu é sua defesa das Escrituras. Ele é um dos primeiros autores cristãos a apresentar um argumento sólido para o reconhecimento dos 4 evangelhos como cânon legítimo. Ele afirma que não há 5 evangelhos, nem 3, mas 4, assim como existem 4 ventos, 4 direções cardeais e 4 pilares que sustentam o mundo. Essa imagem simboliza a universalidade da mensagem de Cristo. Irineu também defende a importância da tradição apostólica. Ele afirma que a verdadeira fé é aquela que foi transmitida pelos apóstolos às igrejas e preservada pelos bispos ao longo das gerações. Ele cita especificamente a Igreja de Roma como testemunha da continuidade da fé apostólica. Essa referência se tornaria uma das bases da eclesiologia cristã ocidental. Mas Irineu não é apenas um teólogo sistemático. Ele é também um pastor, um homem de profunda sensibilidade espiritual. Ele escreve com o coração cheio de amor pela Igreja e com profundo zelo pela verdade. Suas palavras mostram a serenidade de um homem que conhece o Cristo vivo e deseja conduzir seus irmãos à vida eterna. Ele é, sem dúvida, um dos bispos mais sábios da antiguidade. Sua vida pastoral foi marcada pela paz e pela defesa do Evangelho. Embora tenha vivido em tempos de perseguição, Irineu não morreu como mártir. Ele morreu como pastor, provavelmente por volta do ano 200, deixando um legado teológico incomparável. Irineu de Leão permanece como um farol da ortodoxia cristã. Sua voz ecoa como voz de autoridade apostólica, voz firme contra a heresia, voz de amor pela verdade. Ele é um dos pilares da teologia cristã, um dos maiores nomes da patrística e um mestre cuja influência atravessa séculos até os dias de hoje. Sua vida e sua obra mostram que a verdade é mais forte do que o erro, que a luz vence as trevas e que o Evangelho é a resposta definitiva para todas as buscas humanas. Irineu nos convida a mergulhar na história da salvação, a compreender a profundidade da encarnação e a reconhecer Cristo como aquele que recapitula toda a humanidade em si mesmo. Ele nos lembra que o cristianismo não é segredo, não é mitologia, não é especulação. É revelação viva, história verdadeira, luz que ilumina cada ser humano que vem ao mundo. Irineu de Leão é, sem dúvida, um dos maiores teólogos da história. Um homem que preservou a fé apostólica, derrotou a heresia e legou ao mundo uma das sínteses mais belas, ricas e profundas da teologia cristã.